Espere o melhor. Em Filemão, capítulo 1, versículo 22 diz: Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Quando Paulo falou essas palavras, ele estava na prisão e desejava visitar Filemão e afirma: graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Parece-me interessante que ele tenha dito ao amigo para lhe preparar um quarto na expectativa da sua visita. Como se comporta uma mãe que espera pelo nascimento do filho? Ela se prepara de antemão para receber a criança que está esperando, mas que ainda não nasceu. Agora eu faço uma pergunta a você. Você está vivendo com expectativas? Está esperando que Deus faça coisas maravilhosas em sua vida? Você espera pelos favores de Deus aonde quer que vá? Espera que o Senhor o capacite a ser uma bênção para as pessoas no momento em que haja uma necessidade? Todos nós devemos nos perguntar: o que eu estou esperando? Podemos nos surpreender ao descobrir que não estamos recebendo nada, porque não esperamos nada. Dizemos que oramos com fé, mas parte da fé é ter esperança em uma expectativa entusiasmada. Fé não é pedir e duvidar, ou pedir e ter medo. Não é pedir e se preocupar. A fé pede e crê que Deus está operando, e aguarda com expectativa a resposta com alegria. Conversas de fé são cheias de expectativa, que gosto de definir como a transbordante alegria que espera receber o resultado desejado. A verdadeira fé não ora pela salvação de um filho desviado e depois diz a um amigo na hora do almoço: tenho tanto medo de que meu filho se meta em encrencas e estrague sua vida. A fé diz: estou esperando que meu filho mude. Creio que Deus está operando na vida dele e estou aguardando o dia em que ele e eu poderemos estudar a palavra de Deus juntos. A passagem de Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa passagem fala sobre aqueles que esperam no Senhor. Mas esperar em Deus significa ter expectativa, aguardar e confiar nele. Esperar em Deus não é o estado passivo de fazer absolutamente nada. Talvez não façamos nada fisicamente, mas espiritualmente estamos cheios de empolgação e entusiasmo. Ficamos à espera cheios de esperança, de uma expectativa alegre e confiante. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que muitas coisas Deus já nos deu através da obra consumada da cruz e não nos apropriamos delas. Temos salvação, temos provisão, temos alegria, temos paz, temos graça, temos coragem, temos força, temos muitas outras coisas. Tudo isso já nos foi dado, mas precisamos ter fé suficiente para tomarmos posse dessas maravilhosas bênçãos. Esperar é com relação às promessas futuras do que Deus ainda vai operar em nossa vida. Isso precisa ficar muito claro em seu coração e em sua mente. Faça uma análise, meu irmão, minha irmã, da sua atitude. Você está orando e esperando, mas não está esperando da forma adequada? Se estiver agindo assim, mude e comece a fazê-lo com determinação. Até mesmo confesse em voz alta as coisas que você espera que Deus faça. A expectativa prepara o caminho para o poder de Deus que realiza milagres. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora e ouviram esta mensagem não sabem esperar adequadamente. Muitos estão pedindo coisas que já nos foram dadas pela obra consumada da cruz e ficam esperando o que já lhes pertence e não se apropriam. Outros não esperam com uma atitude paciente e santa o seu agir. Pai, eu não posso fazer nada por essas pessoas, mas o Espírito Santo, como Espírito da verdade, pode. Que essas pessoas abram o coração e deixem ser conduzidas pelo seu Santo Espírito. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O descanso de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Essa passagem nos ensina que aqueles que creem em Deus entram no seu descanso. Experimentar o descanso de Deus é uma maneira pela qual você pode dizer se realmente está andando em fé ou se está apenas tentando ter fé. Quando realmente entra na esfera da fé, você entra no descanso de Deus. Descanso é a liberdade do excesso de racionalismo, esforço, medo, confusão interior, preocupação e frustração, que são consequências de trabalharmos para fazer o que somente Deus pode fazer. Estar no descanso de Deus não é necessariamente descansar das atividades físicas, mas descansar na confiança em meio a tudo o que se passa na vida. É um descanso da alma, onde a mente, a vontade e as emoções estão em paz. Você pode descansar em Deus, porque sabe que Ele cuidará de você e atenderá às suas necessidades. Você não sabe quando ou como Ele fará isso, e realmente não se importa porque estará desfrutando a vida que tem neste instante, enquanto Deus trabalha no seu problema. Deus quer que vivamos em paz e no seu descanso. Mas para fazermos isso precisamos crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Se você está esgotado, meu irmão, minha irmã, eu incentivo você a entrar no descanso de Deus. Eu encorajo você a deixar de tentar controlar tudo e todos ao seu redor e a simplesmente deixar Deus fazer por você o que só Ele pode fazer. Independentemente do que você está enfrentando hoje, Deus quer ajudá-lo e lhe dar o descanso. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora e ouviram essa mensagem não sabem descansar em Ti. Estão esgotados, tentando lutar com suas próprias forças, tentando controlar tudo e todos ao seu redor. Muitos estão frustrados depois de tanto insistir. Que eles entendam que não precisam se preocupar com nada. Precisam apenas lançar sobre Ti as suas preocupações e descansar. Ajude-os, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique firme e seja fiel. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial,
Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Nesta passagem diz que durante sua vida terrena, Jesus foi fiel àquele que o nomeou. No entanto, ele passou por alguns anos de silêncio. Depois do seu maravilhoso nascimento e batismo profético, não ouvimos nada sobre ele novamente até a idade de 12 anos, quando foi encontrado debatendo com os mestres no templo. Tudo o que nos é dito sobre esses anos de silêncio é o que encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 40, que diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois disso, a Bíblia não nos diz nada sobre o que aconteceu na vida de Jesus, exceto que ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Jesus passou 30 anos preparando-se para um ministério de 3 anos. Um tempo no qual ele foi fiel e obediente a seus pais terrenos, como também a seu Pai celestial. Foi durante esses anos de silêncio que ele cresceu em força, sabedoria e favor. A sociedade instantânea em que vivemos hoje está destruindo as pessoas. Por tudo ser tão instantâneo e fácil, achamos que tudo que vem de Deus deve ser instantâneo e fácil também. Muitas pessoas que aceitam Jesus acham que a vida delas será transformada da noite para o dia, como num piscar de olhos. Eu chamo essas pessoas de cristão miojo. Quando nada acontece do jeito que elas desejam, afastam-se de Deus e voltam para a antiga vida que viviam. A força, a sabedoria, o conhecimento, a maturidade espiritual e o caráter de Deus são desenvolvidos em nós, à medida que passamos por testes e continuamos fazendo o que sabemos que é certo, mesmo quando não parece certo aos nossos olhos. Caminhamos de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez. Se quisermos crescer em Deus e fazer o que Ele nos chamou para fazer, temos que ficar firmes e sermos fiéis. Persevere, meu irmão, minha irmã. Aproxime-se de Deus, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e aprenda a viver como um verdadeiro filho de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, aprendemos hoje com Jesus. Aprendemos com a sua fidelidade. Ele ficou firme e foi fiel durante os 30 anos de espera para iniciar o seu ministério. Infelizmente, muitas pessoas acham que as coisas acontecem de forma instantânea, de um dia para o outro. Ficaremos firmes e fiéis como Jesus, independente do tempo de espera. Nos apropriamos da sua graça e da paz que já nos foi dada através da obra consumada da cruz e esperaremos o tempo que for preciso para viver o nosso propósito. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use a sua dor para o bem. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9 diz: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Essa passagem nos diz que Jesus adquiriu experiência através das coisas que sofreu. Você, meu irmão, minha irmã, já precisou de um emprego,
mas cada anúncio que lia pedia alguém com experiência. Você precisava trabalhar, mas não tinha nenhuma experiência. E isso o deixou frustrado. Já estive nessa situação e me lembro de ter pensado: como eu posso adquirir experiência se ninguém me dá um emprego? Deus também quer a ajuda de gente experiente. Quando trabalhamos para Deus no seu reino, Ele usará tudo o que diz respeito do nosso passado. Independentemente do quanto possa ter sido doloroso, Ele o considera como experiência. Muitos de nós passamos por coisas difíceis no passado, e essas coisas nos qualificam para ajudarmos alguém a passar por elas também. Como eu poderia escrever a você agora se não tivesse passado algumas coisas difíceis e adquirido certa dose de experiências valiosas? Como eu poderia ensinar outras pessoas a perdoarem aqueles que as feriram se eu não tivesse primeiro tido a experiência de perdoar aqueles que me magoaram? Meu irmão e minha irmã, eu o encorajo a olhar para a sua dor de um ponto de vista diferente. Uma perspectiva correta faz toda a diferença em sua vida. Dê uma olhada em como você pode usar a sua dor em benefício de outra pessoa. Será que o desastre que foi a sua vida pode ser o seu ministério? Talvez você tenha passado por tantas coisas que sente que tem experiência suficiente para ser um especialista em alguma área. Eu, Vinícius Leandro, eu sou especialista em vencer a vergonha, em vencer a culpa, em vencer a autoimagem negativa, em vencer a falta de confiança, o medo, a raiva, a amargura, a autopiedade, entre outras coisas. Deixe-me encorajá-lo a encarar o seu passado, meu irmão, minha irmã, e a sua dor de forma positiva e entender que eles podem ser usados para o bem no reino de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, é maravilhoso saber que somos capacitados em nossa dor para ajudar outras pessoas. Que isso seja uma revelação na vida dos seus filhos e filhas que ouvem essa mensagem. Que eles olhem para as suas dores de forma diferente a partir de hoje. Que eles entendam que podem usar essa dor em benefício de muitas pessoas. Assim como aconteceu comigo, muitas pessoas poderão encontrar o seu propósito por trás das dores que estão passando. Que elas encarem a dor de forma positiva e entendam que podem ser usadas para o bem do seu reino, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos pecaram. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Às vezes caímos na armadilha de pensar que somos as piores pessoas da face da terra e que ninguém comete tantos erros como nós. Mas nesta passagem inicial de Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo homem, mulher ou criança que nasceu ou que ainda vai nascer tem um problema com o pecado. Mas as boas novas são que Deus providenciou uma resposta para nosso dilema. Assim como todos pecaram, todos são justificados e tornados justos através da redenção em Jesus Cristo. Isso significa que, como crentes em Jesus, agora temos justiça em lugar de injustiça. Meu irmão, minha irmã, durante uma grande parte da minha vida, eu me senti inteiramente errado. Tinha uma gravação que ecoava em minha mente, sem parar, falando assim: o que há de errado comigo?
Isso não te soa familiar, meu irmão, minha irmã? Satanás quer que todos nós sintamos errados, inúteis e como fracassados, sem esperança. Sabemos que sem confiança nunca sairemos pela fé para cumprir o nosso destino ordenado por Deus. Satanás sabe que se puder nos manter na prisão do ódio por nós mesmos, da rejeição por nós mesmos, ou simplesmente da baixa autoestima, ele nos impedirá de progredir, ou até de sermos uma ameaça para ele e para o reino das trevas. Precisamos crer que fomos justificados aos olhos de Deus antes de nos portarmos da forma correta. Não podemos produzir os frutos cujas sementes não foram plantadas. O próprio Jesus é a semente de justiça, plantada na morte e ressuscitada em poder. De modo que podemos dizer juntamente como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que ele nos tornássemos justiça de Deus. Oh, glória! Ore comigo assim, meu irmão, minha irmã. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, como é incrível o seu amor por nós. Como é maravilhosa a nova aliança que vivemos através da morte e ressurreição de Jesus. Muitos irmãos e irmãs que oram comigo agora sentem-se culpados e achando que existe algo de errado com eles. Revela aos corações, Senhor, que eles já foram justificados pela fé em Jesus Cristo e que não precisam mais se sentir condenados pelos seus pecados. Jesus levou os nossos pecados na cruz e agora somos livres. Somos livres. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.